Até onde vai nossa liberdade? Como cristãos, somos livres para fazer tudo o que quisermos? A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é mesmo? Somos livres, mas a liberdade em excesso acaba tirando a liberdade do outro. O campo terreno é por isso que existem leis e regras. Já pensou se todo mundo pudesse fazer tudo o que quisesse sem respeitar o limite do outro? Imagine como seria o trânsito, uma escola, um restaurante. Nada iria funcionar. Ora, por que alguém abriria um restaurante, por exemplo, se seus clientes simplesmente não fossem até a balança pesar o alimento e muito menos passassem pelo caixa para pagar por ele? Não faria sentido. Então, reconhecemos que para convivermos em sociedade é necessário alguma ordem, um certo respeito a regras. Vejo cristãos defendendo que não precisamos seguir regrinhas porque somos livres e podemos fazer o que quisermos. Muitas vezes dizem isso para justificar coisas que outros cristãos mais conservadores entendem diferente. É o caso de tatuagem, segundo casamento, modo de se vestir, dentre outras coisas. Não estou aqui para dizer quem está certo ou errado, mas apenas que não é bem assim quando o assunto é liberdade. Por exemplo, um filho adolescente que faz uma tatuagem sem autorização dos pais, sabendo que eles não aprovariam, está pecando pela desobediência, independente se o ato de se tatuar é ou não pecado, percebe? Por mais livres que sejamos, existem sim regras a seguir, e isso não é para ser visto como uma prisão, mas como algo bom que nos atinge também, quando é o nosso limite que a outra pessoa está invadindo. Falei sobre filho com relação aos pais, mas os pais também devem respeitar seus filhos. Não é para não corrigir quando eles errarem, mas se um pai errar com seus filhos, é uma questão de respeito, se desculpar com eles. Todos nós erramos, todos somos imperfeitos, e as regras são para que não prejudiquemos o nosso próximo, e ele também não nos prejudique. Perceba como isso tem tudo a ver com o segundo mandamento, que é o amor ao próximo. Isso posto, vamos ao texto bíblico que quero compartilhar com você hoje. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. 1 Coríntios 8. Paulo estava falando acerca de alimentos sacrificados a ídolos, mas creio que como o foco dele não era os alimentos e sim a maneira como lidamos com irmãos mais fracos, podemos trazer para os nossos dias com relação a qualquer fato que faça um irmão mais fraco pecar. Observe que no primeiro verso apresentado, ele pede que se tenha cuidado com nossa liberdade. E ele diz para que isso? Para não se tornar pedra de tropeço para os fracos. Nesse ponto, vejo que há uma preocupação com o próximo, e um próximo que não chegou ainda a um entendimento como o cristão para quem Paulo estava falando. Sabemos que todos os dias novos cristãos vão surgindo e ainda outros que mesmo com um tempo de casa são mais fracos. Não há problemas nisso, porque Deus conhece cada um e vai tratando no tempo de cada um. O que devemos nos atentar é que, por causa desses, é necessário que tenhamos cuidado com o exercício de nossa liberdade. No verso 12, Paulo afirma que pecamos contra nossos irmãos quando ferimos a consciência fraca deles. Ser pedra de tropeço, ou seja, fazer com que o outro peque, é pecado. E nós que somos mais fortes devemos ter essa consciência e agirmos com amor para com esses. Além disso, o autor afirma que quem peca assim contra seu irmão, peca também contra Cristo. Finalmente, no verso 13, ele conclui que se o que ele come induz alguém a pecar, nunca mais comeria carne, para não ser a causa do pecado dele. Como já disse, acredito que o foco aqui era mais sobre não pecar fazendo o irmão mais fraco pecar, do que propriamente sobre alimentos. Assim, o intuito deste áudio é para que possamos cada um
no que perceber, analisar se estamos fazendo alguém tropeçar e mudarmos o nosso comportamento. Não porque isso é ou não pecado para nós, mas para que não façamos o outro pecar por nossa causa, por ter ele a consciência mais fraca. O que entendo desse ensino de Paulo é que, se nos vemos como fortes, somos nós que temos que mudar nossas atitudes para preservar o fraco, e que não fazer isso é pecado, justamente porque somos os mais fortes. Nossa liberdade vai até o nosso amor pelo próximo.